8h12, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira. Gente, o Caicó Yacht Club, instituição que marcou muito a vida social aqui do Seridó, né? Fechado desde 2012, acaba de dar um passo significativo em direção à sua tão aguardada reabertura. O clube obteve com sucesso o licenciamento ambiental junto ao IDEMA, marcando um momento crucial em sua trajetória de revitalização. Este avanço representa não apenas uma vitória administrativa, mas também um marco importante para Caicó, que anseia pelo retorno deste espaço de lazer e convivência. O licenciamento ambiental é um requisito fundamental para a operação legal e sustentável do clube, demonstrando o compromisso da instituição com as normas ambientais e a preservação do ecossistema local. Quem conseguiu tudo isso foi o Escritório de Advocacia Nascimento e Nóbrega Advogados, né, que prestou assessoria jurídica essencial durante todo o processo, e a Vial Conex Mineração, Consultoria Ambiental e Florestal, responsável pela orientação técnica em questões ambientais e florestais. E vou conversar com esses personagens aqui no nosso programa, né? Aqui os nossos advogados Bruno Nascimento e José Nóbrega, do Escritório Nascimento e Nóbrega, e o Vicente Neto, que representa aqui a Vial Conex. Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Joelma, bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes. É isso, o resumo que você fez aí foi muito preciso. O Caicó Yacht Club, graças a Deus e graças a um trabalho aí de muito tempo que vem sendo feito, deu esse passo realmente muito importante. E a gente espera que daqui a pouco tempo a gente consiga ter notícias melhores ainda com a reabertura total do clube. Agora, que passo foi dado oficialmente nesses últimos dias? Pronto, vamos lá. Num histórico simples, um histórico aí bem resumido da história do iate, há mais de 12 anos que o iate está fechado por causa de um embargo ambiental que foi feito à época, informando que naquela época que os balneários em si tinham um potencial poluidor muito alto e que inviabilizavam o Itães enquanto unidade de abastecimento da cidade. E aí, depois de um processo judicial que se envolveu aí um dispêndio muito grande de energia de todo mundo para poder a gente passar por essa etapa, inclusive o ouvinte há de entender que chegou um momento até de sugerirem a demolição da área do iate, daquela parte de baixo, né? Então, essa etapa foi superada, nós conseguimos passar pelo processo judicial e dentro do processo a justiça entendeu que o iate ele poderia ser licenciado sem problema nenhum para poder voltar a operar. Então, com base nessa decisão judicial, nessa autorização, entre aspas, né, para poder funcionar, é que houve todo um trabalho, tanto da parte jurídica como da parte técnica pela Vial Conex, para que a gente conseguisse efetuar o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é uma autorização do órgão ambiental para informar que o iate tem condição de funcionar. Ok? Então, do jeito que está, é só fazer as adequações necessárias para que ele possa entrar em operação. Então, esse passo é o que foi dado. Agora, resta um passo que a gente considera já, digamos assim, mais fácil de se conseguir, que é uma autorização por parte do DENOX para que o iate possa operar, porque a área de baixo do iate, para o ouvinte entender, toda aquela área de baixo ela está situada numa matrícula, né, num imóvel do DENOX. Então, como o DENOX tem essa questão de ser um órgão público e tudo mais, então o DENOX tem que autorizar aquela área que no passado autorizava e agora é só uma renovação para que a gente possa voltar a operar tranquilamente lá. E você acha que com o licenciamento concedido pelo IDEMA, no caso, fica mais fácil o DENOX liberar aquela área? Com toda certeza, né? A gente, até essa etapa do licenciamento, a nosso ver, é a etapa mais difícil de se conseguir. E foi conseguido. E foi conseguido, tá? Então, agora resta apenas que o DENOX possa fazer essa cessão de uso, né, que é uma coisa que a nosso ver é muito simples de se resolver. Já existia no passado, agora é meio que só, como eu falei, só fazer uma espécie de uma renovação para que a gente consiga estar com a faca e o queijo na mão para poder começar as obras de revitalização. Antes de passar aqui para os demais, e no caso, para que eu possa entender, nós estamos falando aqui de duas áreas, de dois prédios. Lá, o lado de cima, fica ali perto da BR-427, né, que é o da caixa d'água, né? Isso. Aquele, no caso, não havia necessidade de licenciamento. Aquele caso ali, ele é tratado, vamos começar aqui
fazer essa distinção. A área de cima está situada, que é aquela parte do clube menor, da caixa d'água, onde faziam as festas de formatura e tudo mais. Aquela parte de cima, ela está situada numa escritura pública, numa matrícula, num imóvel de propriedade do Yacht Clube, do Caicó Yacht Clube. Então aquela área é nossa, tá? Há de se fazer apenas uma dispensa de licenciamento ambiental, porque aquela área não tem, né? Até, como você está até falando agora há pouco, ela não está nem embargada, não foi nem embargada. Então, é meramente fazer as adequações para começar a funcionar. E, obviamente, toda a questão de revitalização e tudo mais, porque está totalmente depredada. Com relação à parte de baixo, aí sim, a parte de baixo está situada num imóvel de propriedade do Denox. Então, essa área de baixo foi licenciada, está faltando apenas autorização. A parte de cima, ela não precisa dessa autorização do Denox, também não precisa de licenciamento ambiental, e é meramente, digamos, ajustar a situação lá todinha de recuperação daquele prédio para poder voltar a abrir. Vicente Neto, da Vial Conex, qual foi o papel de vocês, da sua empresa, nesse processo todo? Vicente, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, caros ouvintes. O trabalho da Vial Conex aqui junto à Associação do Caicó Yacht Clube foi a elaboração de todos os projetos técnicos para que o iate pudesse retornar de forma sustentável, certo? E com dentro de todas as normas e leis vigentes no nosso país. Que o que foi mencionado por Bruno é que o iate havia um embargo por não tratar de uma questão que fosse sustentável. E sim, existe essa possibilidade da gente tornar um empreendimento sustentável perto de açudes, de rios, enfim. Essa questão a gente conseguiu, a gente fez os projetos, enviou para o IDEMA aprovou e emitiu a licença. E sim, a gente agora vai executar os projetos para manter tudo dentro das normas e leis. Se eu estiver equivocado, me corrija, mas eu me lembro que no início da ação, né, que foi defendido de que o embargo seria necessário porque o Yacht Clube e os demais balneários seriam agentes poluidores do Itãs, né? Quando o IDEMA agora concede uma licença, o IDEMA está dizendo que realmente o iate não polui o Itãs? Assim, o que é que acontece? O iate e os demais, eles foram construídos há bastante tempo, quando, com todo respeito, não se havia uma preocupação ambiental. E aí, quando chegou o momento da gente desse foco, começou-se o embargo, né? E aí a gente adequou questão hidrossanitária, questão do gerenciamento de resíduos, a gente adequou para que ficasse dentro das leis. E aí a gente agora vai começar a etapa de revitalização / construção das adequações que foram projetadas, para tudo correr como sustentável e de forma perfeita para a sociedade caicoense. As adequações, no caso, elas diminuem o impacto poluidor, então, do açude? Com certeza. E assim, eu arrisco até dizer que zera, certo? Esse impacto, e aí tudo corra nos conformes. Pois não, Bruno? Sim, e só para complementar, Marcos, essa parte, há estudos que foram feitos à época que mostraram que a poluição, entre aspas, do Yacht Clube, do açude de Itãs, que foi vista à época, ela não vinha dos balneários. Pelo menos em sua grande maioria, ela não vinha dos balneários. E há estudos nesse sentido. Então, agora, provado que esse potencial poluidor era mínimo à época, e agora com todas as adequações feitas, aí a gente está com, digamos assim, com a situação dada por resolvida com relação a essa parte. Além do que, há de se frisar que naquela época a situação do Itãs, enquanto unidade de abastecimento da cidade, era uma, hoje é outra, né? A cidade já não depende, pelo menos o que foi amplamente divulgado nesse sentido, que a cidade já não depende do Itãs como açude que abastece a cidade do ponto de vista de consumo de água da população, né? Então, além da gente estar com essa situação dada por resolvida, ou do ponto de vista de poluição, que não há, e com as adequações, né, tudo isso vai zerar. Mesmo assim, além de tudo isso, o Itãs, eu só quero falar o Itãs não está sendo usado para abastecimento da cidade. José Nóbrega, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Queria que você falasse um pouco agora dos próximos passos, né? O que é que vai acontecer, o que é que depende ainda para que o
o Yacht Clube possa realmente funcionar. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Falar de futuro em relação ao iate, a gente tem que pensar também no que foi o iate, né? Caicó é uma cidade que só cresce, e quando se perde uma infraestrutura como o iate, ela regride, né? Então, a partir do momento que a gente soluciona essa questão, recoloca o iate para a sociedade caicoense e para a sociedade do Seridó, a gente reabastece a cidade de uma capacidade de eventos, de uma capacidade social que a cidade tinha perdido, né? Apesar de outros clubes com essa capacidade na cidade, o iate é uma tradição caicoense, uma tradição siridoense que a gente precisa reavivar, né? E em relação aos próximos passos, o iate precisa de investimento, o iate precisa de patrocínio, o iate precisa de capacidade financeira para reabrir, para reconstruir suas infraestruturas e, principalmente, fazer as readequações ambientais que precisam ser feitas para que a licença se mantenha, não é isso? Então a gente tem o auxílio, por exemplo, do General Girão nessa situação, para politicamente, para até financeiramente, até emocionalmente, né? Um apoio de um personagem político forte ajuda, vamos dizer, na forma de que a gente vai buscar as soluções financeiras, as soluções políticas, as soluções de ampliar esse discurso, né? E, enfim, o Caicó Yacht Club precisa de financiamento, precisa de investimento. Para o ouvinte entender, né, por exemplo, acho que poucas pessoas sabiam de que aquela parte de cima não estava embargada, né? Acho que todo mundo achava que estavam tudo lá embargado, né? Mas a fonte de renda do Caicó Yacht Club sempre foi a parte de baixo, né? Sim. Então a parte de baixo prejudicou a parte de cima. Vocês pensam em reparar esse prejuízo em algum momento ou não? Isso é uma coisa que a gente tem que decidir, ou melhor, tem que discutir, principalmente com a diretoria do IAT, né, com a associação como um todo, porque também é uma coisa que a gente precisa falar, que antes disso tudo foi necessário que se fizesse a regularização da própria diretoria, né, da associação. Então, esse trabalho foi feito no passado por 2 vezes. O IAT hoje possui uma diretoria atuante registrada e tudo mais. Então esse pessoal é quem vai capitanear também toda essa parte do que vai acontecer com essa situação toda, né? Assim, a gente ainda é muito cedo para a gente falar dessa situação de como é que vai ficar isso tudo, né? Dessas reparações. Mas com toda certeza, né? A parte de cima ela foi muito prejudicada. A parte de cima não, vamos ampliar isso. Foi a associação como um todo, a cidade como um todo foi muito prejudicada com esse fechamento. A gente não vai julgar agora como aconteceu, porque aconteceu, em que situação, em que momento isso ocorreu. Não é hora da gente falar nem de passado, né? Vamos focar no futuro. O que aconteceu, agora a gente tem que envidar esforços para isso, para conseguir fazer tudo que se precisa fazer para que o IAT realmente volte a operar e resgatar todas as memórias que a população toda tem, porque sempre que a gente coloca uma postagem como essa aí no seu próprio, você testemunha disso, né, prova viva disso, que sempre que a mídia noticia alguma coisa do IAT, a nostalgia dá no meio da canela, né? Todo mundo falando, porque era muito bom e tal, comer aquele peixe, tomar banho no açude, aquela coisa toda. Tá na hora da gente focar muito nisso, né? De usar essas memórias, essas pessoas como uma força motriz para que a gente possa fazer com que o clube volte a produzir novas memórias. Eu acho que isso aqui é muito importante. A diretoria ela pensa em, no caso, recuperar aquela área e reabrir nos próximos meses? Com toda certeza. O objetivo principal agora é esse. A gente passou dessa etapa do licenciamento, a gente está na etapa do DENOX, e assim que a gente conseguir, e aí com todo o apoio, com todo o investimento, como o Zé já falou, né, que possa chegar para nos ajudar nesse ponto, a diretoria tem esse plano sim, um objetivo já de muitos anos, e nós queremos entregar esse Caicó
colocar o iate, aí agora eu vou trocar pelo trem. É brincadeira. Colocar o iate para funcionar, a parte de cima, com aquela parte toda de eventos. A minha formatura foi lá, a gente estava falando sobre isso agora há pouco aqui. A minha formatura foi lá, então é uma situação que traz uma memória muito forte. A gente fazer a parte de cima funcionar para eventos, a parte de baixo também como balneário, né? Se Deus quiser também, Deus vai contribuir para encher aquele açude e a gente fazer com que a coisa volte a funcionar como sempre foi e como o caicoense está acostumado. Deixa eu aproveitar aqui a ocasião, porque o debate hoje em Caicó é que destinação dá o Itãs, né? Não é só o iate, é todo o Itãs, né? Uhum. Vicente Neto, pela sua experiência do ponto de vista ambiental, o que, é que você acha que poderia se fazer com aquele espaço ali? Qual seria a destinação correta para o Itãs hoje? E vou só completar o Bruno aqui, que assim, o Caicó Yacht Club, a gente passou por 12 anos de entre aspas, problemas, né, a se resolver. E hoje a gente tem todos os nossos passos traçados e a gente está bem direcionado de como vai ser daqui para frente. E aí vai ser um trabalho árduo, assim como todos os outros clubes. A destinação do Itãs, hoje o Itãs movimenta a economia do pequeno agricultor, do pescador, até mesmo dos balneários que ali existiam. E hoje a gente, se não me engano, são 7 balneários embargados aqui em Caicó, né? E ali tinha garçons, tinha os donos de bares, tinha muita gente que dependia daquilo ali, né? Por exemplo, na sexta-feira houve audiência pública aqui em Caicó para saber do que se tratar essa questão do Itãs. E aí, eu como consultor ambiental aqui em Caicó, eu já fui procurado por diversas autoridades por causa desse embargo que existe hoje no Itãs. E aí tem o pequeno agricultor que muita gente consegue plantar ali, colher. Só que assim, por exemplo, hoje existe um impedimento no cadastro ambiental do Denox. E aí o pessoal não consegue tirar empréstimos no banco, o pequeno agricultor não consegue tirar empréstimo para produzir. E como a gente sabe que a gente vive uma estiagem, o produtor rural, ele passa o ano brigando para chegar no final do ano, a esperança de uma chuvinha, colher, engordar um gado, vender, matar, enfim. E aí, hoje, a importância do Itãs, procura se regularizar para que venha a ter uma cadeia produtiva, desde a alimentação até a questão do lazer, né, que é os balneários. São os balneários. E aí é isso, assim, do meu ponto de vista, a gente consegue regularizar todos os empreendimentos, porém, atestando a viabilidade ambiental, a gente não pode esquecer dessa parte. Daria para conciliar, no caso, a piscicultura, a agricultura familiar com o lazer? Sim, até porque são em áreas distintas, né? O Denox, ele repartiu ao que é de propriedade do Denox e cada um tem a posse de seu imóvel. E aí, tem gente que planta, tem gente que cria gado, tem gente que tem a associação do iate, tem outros balneários. E aí a gente só precisa que o Itãs, se Deus quiser, sangre, né? Pra gente, né, ter bastante água e consiga desenvolver essa cadeia produtiva, né? José Nóbrega, aí na sua imaginação, né? Você que vem acompanhando esse processo ao longo dos últimos anos, o que é que você acha que poderia ser feito? Que destinação dá ao complexo Itãs aqui em Caicó? Olha, Marcos, é um pouco difícil conversar sobre isso, porque o complexo Itãs não abrange só balneário, não abrange só mera atividade turística, né? Como o Vicente muito bem falou, tem toda uma região de perímetro irrigado, né? Eu acho que Caicó precisa da área turística, Caicó precisa dos balneários, Caicó precisa dos clubes e por isso o iate, mas Caicó precisa que a população ao redor da cidade sobreviva, né? E nós somos a maior bacia leiteira, a maior bacia, até somos o povo da carne de sol, né? O povo do leite, né? Do queijo. E é o pequeno produtor que faz isso, é o grande produtor que faz isso, e a gente precisa abastecer esse pessoal. É claro que com o Itãs seco,
independente da regularização do Itães, não adianta de nada. Vamos rezar para que a reinauguração do iate, como a gente viu em tantos comentários aí, aconteça com a água batendo nos batentes, né? Do balneário. E isso é importante porque Caicó precisa que o Itães funcione, para que o perímetro irrigado do Itães funcione, para que abasteça essa população, para que traga fonte de renda para a cidade, para a população como um todo, né? A gente vê Açu produzindo fruta, Açu produzindo hortaliça, e Caicó pode chegar a esse ponto, né? Contanto que o Itães funcione, todo o complexo do Itães funcione, né? Já vi tantas orlas bonitas funcionando em rios, em açudes. Por que não Caicó? Por que não no Itães, que é um açude tão bonito, né? E vamos aproveitar essa capacidade que o Itães tem de fornecer à cidade de Caicó e ao povo siridoense essa oportunidade de sobreviver e de apreciar, né? E você, Bruno, o José e o Vicente, comparando com o Bruno, são duas crianças, né? Bruno tem mais, peraí, pô. Bruno tem mais comigo. idade, né? Mas já conhece o Itães de antigamente, né? O que você consegue imaginar, vislumbrar ali para o Itães em Caicó? Eu fiz 40, viu? Dia 3 agora, você está até me devendo os parabéns também. Eu fiz 40. Parabéns aí. Muito obrigado, viu? Entrou na idade quase preferencial. Exatamente. Por livre e espontânea pressão, muito obrigado. A questão do. Assim, eu participei, digamos assim, desse período do iate. Eu não sei se foi o período áureo, né? Porque eu acho que não houve só um período áureo, talvez todo o tempo tenha sido assim. Mas eu cheguei a frequentar enquanto era criança, né? Já no início da adolescência. Minha primeira festa foi no iate. Fever. Conheceu a esposa no iate? Não, minha esposa conheceu outro canto, mas curtimos, chegamos a curtir festas lá, né? Então, a minha primeira festa é Fivers, Foras e Renato Seus Burquete, lá no iate, tá vendo Você aí? perguntar Vicente Só e aqui coisa é José, boa. não sabe nem quem é Sabe quem não, Fivers. mas todo menino. Então, assim, estive lá, tenho memórias lá também e acho que para o futuro o iate pode voltar a ser esse balneário, inclusive até já se falou, né? Em algum momento a gente tratou sobre isso há muitos anos, né? De fazer torneios lá, torneios esportivos e tudo mais. Isso que Zé falou da questão da revitalização do Itães, na questão de uma orla, um negócio e tal, eu acredito que seja factível. Eu acho que com investimento tudo pode ser realizado lá naquela área. Acho que tem um potencial muito grande, né? Agora que acho, a gente não, particularmente nós três aqui, a gente conversou agora há pouco, a gente não viu muito o que se falou na audiência pública, mas pelo menos na notícia, quando se falou da audiência, eu não vi o pessoal falando da questão dos balneários, né? Então eu acho que tem que se incluir sim a questão dos balneários. Eu acho que tem que se incluir a possibilidade produtiva para o pessoal que lá está, porque é um pessoal que vive disso. Então acredito que existem muitos interesses naquela área e dá como atender, se não todos, mas a grande maioria dá para se atender e transformar o Itães, a área do Itães, como algo pujante em Caicó. É uma área que hoje é ali meio que esquecida, mas que com toda certeza, em se tendo tanto a questão das chuvas, né, da questão de encher o açude e tudo mais, de ter água suficiente ali para isso, como também os empreendimentos na orla e tudo mais ali no entorno, na orla não, no entorno do açude, eu acho que realmente a gente pode ter um novo futuro em Caicó, baseado muito no que aconteceu no passado, mas a gente pode construir um novo futuro em Caicó naquela área. Eu acho que realmente é algo que Caicó merece, sabe? Tá precisando. Bruno, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, Marcos, apenas para agradecer a todos que direto ou indiretamente contribuíram até agora com essa luta da gente, né, da diretoria do IAT. E aí vou nomear, como o próprio Zé já falou, vou nomear a figura do General Girão, que sempre esteve conosco desde o início, quando a gente... Não desde o início, porque naquela época não tinha mandato, mas assim que pôde, né, comparei desde 2021 pelo menos, com toda certeza tem trabalhado bastante com isso, né, para nos ajudar. E a todos aqueles que tecnicamente, que juridicamente, enfim,
e que pessoalmente puderam contribuir para a gente chegar nesse momento, né? Outros passos tantos são necessários. O IAT, diferentemente do que foi em algum momento noticiado por aí, o IAT não está pronto totalmente a parte de baixo para abrir. Então isso é importante frisar, que ainda há o que se fazer, ainda há passos para se dar, mas que a gente acredita que em pouco tempo a gente possa trazer outras tantas boas notícias, né? Então, agradecer a todo mundo e esperar que novos ventos nos tragam aí boas notícias para o futuro. Tem um áudio aqui do nosso amigo Zezinho Vídeo. Bom dia, Zezinho. Bom dia, Marcos Jantas. Só queria passar para parabenizar Bruno e a equipe. Em nome de Bruno, eu parabenizo todos eles que se empenharam. Foi uma luta árdua. E eu sei quantos obstáculos foram encontrados e superados. Por meus parabéns e que ganhem com isso Caicó. Caicó é quem vai ganhar com isso. Obrigado. Obrigado, Zezinho. Zezinho permanece na presidência do IAT, não? Não. Zezinho foi presidente. Numa época realmente que enfrentou muita dificuldade, como ele está falando. O Zezinho foi uma pessoa que conhece tudo que aconteceu, né? Ele sabe o que houve, ele participou, ele sofreu muito com isso tudo, e é uma figura também que precisa ser honrada nesse momento, porque enfrentou poucas e boas. Quem presidiu hoje a associação? Hoje é Josias, Sim. Josias Medeiros, né? Até infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, mas vinha para participar também. Josias é o presidente, é o sucessor, inclusive, de Zezinho já há muito tempo, né? Nas regularizações que nós fizemos, Josias foi eleito pelos associados como presidente e está aí nessa função até hoje. José Nóbrega, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Eu que agradeço, né, pela oportunidade. E o que eu tenho a acrescentar é que o povo caicoense espere que o Itães retornará cheio, se Deus quiser, e o IAT também a todo vapor. E a gente está aberto, né, ao patrocínio dos grandes empresários siridoenses que queiram ajudar na reestruturação do IAT. Vicente Neto, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Marcos, quero agradecer pelo espaço e aqui deixar os agradecimentos ao pessoal que sempre nos ajudou nessa batalha. O pessoal do IDEMA, representado pela pessoa de Werner, que esteve presente e se dispôs a solucionar todo tipo de problema, desburocratizar as coisas, enfim, para ajudar, certo? Quero agradecer também ao General Girão, que dispôs de emendas, se prontificou em ajudar, né? E também a gente sempre brinca, né, Bruno, José, a gente sempre brinca que o que falta pro Itãs é a alegria dos balneários, pro Itãs voltar a sangrar. E se Deus quiser, daqui a 5, 6 meses a gente vem comemorar isso e com o Itãs sangrando. Por coincidência, não desde que foi fechado que o Itãs não sangra, né? Também você já pensou, né? É uma coisa, foi fechado, né? Não sangra mais o assunto. Você já pensou se a gente tava falando sobre isso, se a gente na inauguração, a gente inaugura com água lá, rapaz. Pois seria uma alegria, né? Exatamente. Bem, 8h40, estamos ficando por aqui, então todos uma ótima segunda-feira, encontro marcado amanhã às 6 horas.